Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos a mais um Bom Dia Guarani. Hoje é quinta-feira, 5 de junho de 2025. Se eu não estou enganado, hoje são 65 anos do 6-0 do Guarani sobre a Ponte no derby, da maior goleada da história do confronto. Jogo no Brinco de Ouro, estreia do Cabrita, atacante do Guarani. E foi um 6-0 que, no fim das contas, já foi um prenúncio de que nosso rival seria rebaixado, como foi. E depois passou longos 10 anos na segunda divisão paulista. É sempre bom lembrar. Então hoje, se eu não estou enganado, 5/6 é a data que marca este confronto. Bom, no Bom Dia Guarani de hoje, dois assuntos. O primeiro bem rápido, o outro um pouquinho mais longo, que tem a ver com um tema de ontem. O mais rápido é a contratação do atacante Bruno Santos. O Guarani anunciou isso ontem, nas suas redes sociais. O atacante que vem aí do futebol carioca, vem do Volta Redonda. Vem, parece que bem recomendado, E talvez até numa condição física muito melhor que o Samuel, que não precisa muito, e também o Deni Júnior, o Denilson. Eu estou com a sensação que o Bruno vai chegar e vai ser titular do Guarani logo no primeiro jogo contra o Itabaiana no dia 15. Então vamos ficar de olho no desempenho do jogador. Parece que vem bem recomendado, vem com gols recentes marcados ao longo da carreira. Não é um jogador que vem em baixa, não é um jogador que vem fora dos gramados com pouco tempo de atuação. Pelo menos é o que se disse por aí e eu estou otimista. É o tipo de contratação, na minha opinião, que faz sentido para um time como o Guarani hoje. Não é buscar o refúgio de Portugal, buscar o refúgio da Ásia, jogador sem condição física, já na estrada da volta. Então, vamos acompanhar. Parece um movimento legal aí do próprio Farney, o nosso superintendente de futebol. E também não temos desdobramentos ainda de outros nomes. Pelo que eu percebi aí nas postagens do Lucas Rossaf, tá travando um pouco algumas negociações, talvez financeiramente. Quem sabe nessa quinta tem alguma novidade, ainda acho que tem mais peça por vir. E a janela tem mais 5 dias, Vai até terça-feira da semana que vem. Então o tempo está fechando para a gente ver novidades. Algumas já surgiram. Bom, enquanto isso o time está treinando, você vê pelas redes sociais aí os jogadores em atividade. Ainda estou atrás das informações da Copa Paulista. Vamos ver se eu consigo recebê-las ainda nessa quinta-feira para o Bom Dia Guarani de sexta. O outro tema que eu quero explorar aqui foi uma entrevista ontem concedida à Rádio Brasil pelo presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, o Marcelo Dias. Olha, num momento em que o Guarani vive um deserto de entrevistas e de informações, para quem quiser se inteirar de alguns temas e de algumas opiniões também, eu acho que é uma entrevista bastante importante sobre o que se passa no Guarani, para tirar um pouco do barulho da rede social, para tirar um pouco das informações que são repassadas em grupos de WhatsApp, às vezes sem até muito detalhe. O Marcelo trouxe ali alguns detalhes importantes. Eu não vou explorar todos aqui, porque é muita coisa, foi mais de 1 hora de entrevista, está disponível no YouTube da Rádio Brasil a entrevista. Eu acho que vale a pena para você acompanhar, de novo, nesse momento de total silêncio da administração do Guarani. E esse é um dos comentários que eu tenho para fazer. Muitas das perguntas que foram feitas ali ao Marcelo, eu acho que ele respondeu de bom grado, de bom tom, por ser o entrevistado, mas elas não deveriam ter sido direcionadas ao Marcelo. E eu não estou criticando aqui o entrevistador, pelo amor de Deus. O Elias Aredes fez ali o possível, aproveitando o entrevistado, para tirar as opiniões dele. Mas muitos dos temas ali que hoje estão na discussão da torcida do Guarani têm como principal voz a responder ao Conselho de Administração. E é isso que eu lamento muito. É um pessoal que ultimamente tem evitado os microfones ou só tem falado quando o momento permite, é bom, mas nos momentos de dificuldade não aparece, não se posiciona, não dá entrevista, e isso é muito ruim. Ruim porque, no fim das contas, as decisões executivas do clube são tomadas pelo Conselho de Administração, não pelo Conselho Deliberativo. Então, a gente fica nessa chance de ouvir alguma coisa, que foi o que disse o Marcelo. Mas, no fim, a gente mais ouviu algumas opiniões
do que, na verdade, os fatos de quem as executa. Então, não foi muito legal. 2 temas ainda que eu acho que são pertinentes nessa entrevista também para ouvir. Primeiro, algumas novidades sobre o que vai mudar no Estatuto do Guarani e, na minha visão, algumas novidades boas, estão logo ali no comecinho da entrevista, vale a pena. E depois uma discussão sobre SAF. E eu acho que essa discussão de SAF é extremamente pertinente e aí a gente coincide num ponto de vista. Por muitos minutos foram discutidos temas da capacidade do Guarani gerar novos dirigentes. E eu coincido 100%. A gente tem que abolir essa ideia. Hoje o quadro social é restrito, é pequeno, e o Guarani deve sim caminhar para um caminho de SAF, caminhar para uma injeção de capital externo. Não tem e também intelectual, né? E isso não se deve só ao Guarani, gente. A gente viu a total incapacidade dos clubes de futebol ou da mão de obra de técnicos brasileiros. E hoje quem faz sucesso são os técnicos estrangeiros. A gente viu também a própria seleção brasileira, hoje treinada, aliás, estreia hoje, né? Por um técnico estrangeiro. Então, alguns paradigmas a gente tem que quebrar. Eu acho que o brasileiro, eu acho que a sociedade brasileira andou muito para trás no sentido de gestão, no sentido de crescimento, de evolução intelectual e educacional. Está sendo ultrapassado por muitas coisas. E o Guarani é uma pequena amostra disso. Hoje não há gente capacitada, hoje não tem gente em condição de transformar um clube com todas as restrições de hoje. Então, é um tema importante, é o ponto de vista dele, e eu faço questão de dizer aqui que, conhecido com esse, também acredito que o caminho do Guarani deve ser SAF também. Tem uma longa conversa também sobre Roberto Graziano, sobre estádio, sobre, enfim, investimentos, recuperação judicial. Vale a pena ouvir um pouco dessa entrevista que o Marcelo Dias deu ontem na Rádio Brasil para o repórter e jornalista Elias Arantes. Está disponível no YouTube da Rádio Brasil. Se você não viu, corre lá para ver. É um conteúdo importante e interessante para a gente. Fechou? Boa quinta-feira para todo mundo. Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.